Bom, pessoal, são 19 horas, e os nossos benfeitores já estão de prontidão, né? Prontos para poder nos receber. Tenho certeza que na casa de cada um de nós tem os nossos benfeitores de João Evangelista estão conosco para poder nos inspirar, nos apoiar nessa tarefa da noite, mais uma reunião doutrinária. Nós agradecemos a todos aí o carinho da presença, por prestigiar essa palestra. Já há mais de um ano, né? Desde março, né, de 2020, não é isso? 20, exato. Seguimos nesse modelo virtual, a pandemia ainda não acabou, ela está entre nós, né? Então a gente tem ainda o compromisso de seguir virtualmente, apesar do desejo, né, do coração querer voltar presencialmente, mas tão logo seja possível, tenho certeza, se Deus quiser isso ainda, poderemos voltar, nos ver, nos abraçar lá no Salão do João Evangelista. Para que possamos iniciar a nossa tarefa da noite, eu vou compartilhar a leitura preparatória, que a Terezinha vai estar nos conduzindo nessa leitura, ok? Só um momento. Boa noite a todos. A leitura é de número 175 do livro Pão Nosso, intitulada Tratamento de Obsessões, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos 5:16. A igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Semelhante a ela, o Espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura caminho salvador. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora, no socorro às obsessões complexas e dolorosas, era da intimidade dos apóstolos. Eles doutrinavam os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino não só os desencarnados sofredores, mas também os médiuns enfermos que lhes padeciam as influências. Desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe da alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem a atuação, e não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos e percalços de vulto. O tratamento de obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando nas luminosas mãos de Jesus. Obrigado, Terezinha. Vamos fechar nossos olhos, nos desligar de qualquer pensamento externo
Vamos nos imaginar no salão da casa de João Evangelista, lado a lado, olhos fechados, sobre as boas vibrações da casa, o apoio dos nossos benfeitores, e agradecer por estarmos aqui neste domingo, fim de dia, onde podemos compartilhar ensinamentos, aprender juntos, e sentimentos de solidariedade, de fraternidade. Agradecer a oportunidade de estarmos unidos, a oportunidade de estarmos encarnados neste planeta e de termos acesso a essa doutrina tão iluminada sob a luz do Evangelho. Abençoe, Senhor, a nossa casa querida, a todos os seus trabalhadores, para que possamos estar sintonizados com o bem, com a paz, com o que há de melhor, para que possamos fazer brotar em nossos corações as melhores virtudes e os melhores sentimentos. Abençoe o nosso país, Senhor, ainda neste momento de pandemia, ainda sob sentimentos ainda conturbados, que precisam ainda convergir para um bem melhor, para um bem coletivo, para a paz tão necessária em todos os corações. Que possamos, através desses ensinamentos, viver cada palavra, cada ensinamento que nos chega, para que possamos inspirar outros corações, aos nossos familiares e amigos, a sua paz, ao nosso planeta, ao nosso país. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós tivemos um imprevisto com o nosso palestrante, que seria o Frederico Dyer, né, da Casa Esperança, mas temos a Lúcia Catabriga, tá, que ela muito prontamente nos atendeu ao nosso convite, e ela vai estar nos falando, deixa eu pegar a palestrinha, o tema da reflexão dela da noite é qual o seu papel na sustentabilidade do nosso planeta. A gente só faz uma lembrança aqui a todos que mantenham os microfones desligados para que não ocorra nenhum ruído e assim a gente possa, não tire a concentração, né, da nossa palestrante, para que possa ser proveitoso para todos nós. Lúcia, fica à vontade, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Muito bom estarmos aqui entre amigos, a nossa casa querida, mesmo que virtualmente, e a oportunidade de conversar um pouco sobre esse tema, que é a sustentabilidade. Eu vou compartilhar aqui um conjunto de slides para a gente conversar um pouco sobre o tema. Peraí, que alguma coisa aqui não funcionou bem. Peraí. Aqui, agora sim. Muito bem. Então, pessoal, o nosso tema, ele parte a partir de uma pergunta. Qual o nosso papel na sustentabilidade desse querido planeta Terra? Né? Quais são as nossas ações que nos levam a fazer com que a vida no planeta continue? Nós sabemos que nós estamos no momento, né, iniciando um processo de transformação do nosso mundo, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E, às vezes, isso nos é muito inquietante, porque a gente, por um lado, a gente entende, né, o processo da transformação, mas a gente vê o mundo numa situação tão caótica e a gente para pensar como que eu posso entender que nós estamos num processo de mudança para um mundo de regeneração quanto tanta coisa, né, de esquisito tem acontecido no nosso planeta. Seja a pandemia, seja os efeitos das chuvas, ou seja o efeito das questões sociais que envolvem, por exemplo, a fome no país, as mudanças climáticas. Então, são muitas interrogações. E aí a gente para pensar como que eu posso entender o meu papel nesse processo, né? A que me cabe
nesse momento em que eu estou vivendo no planeta. E a gente sabe que o nosso planeta... Opa, passou demais, espera aí. O planeta pede socorro. Isso a gente sabe sobre todos os... Se a gente pudesse traduzir os poros do nosso querido planeta, a gente perceberia, né? Quer seja na questão do clima, quer seja na questão sociais, quer seja nas questões sustentáveis, e de toda ordem a gente percebe que o nosso planeta está pedindo socorro. A gente observa isso a todo momento. E esse socorro ele pode ser observado e pode ser, inclusive, medido, né? Existem entidades como essa, a ACATU, que é uma entidade não governamental, mas que tem por objetivo alertar as pessoas sobre o consumo consciente. É muito interessante que esse vocábulo ACATU quer dizer a semente do bem, em tupi. Então, na verdade, a ideia desse grupo de pessoas que formam essa entidade é formar homens de bem. Ora, qual é o objetivo, então, né, nosso, questão doutrinária dentro do contexto da doutrina espírita? É justamente, né, nós queremos transformar-nos em homens de bem nesse contexto. Mas o consumo consciente, neste momento, é muito importante, segundo esse dado que a gente consultou na ACATU. Por quê? Imagine que você tivesse R$100, você tem R$100, só que você está gastando R$174 num espaço de tempo, né? E isso é uma coisa muito complicada. Então, é como se a gente consumisse em um ano mais do que a Terra pode consumir, mas esse a mais é 74% dos recursos naturais de que o planeta é capaz de regenerar em um ano. Isso é muita coisa. Então, a gente está consumindo mais do que 1,5 planeta por ano, a gente poderia dizer assim. E isso é alarmante, obviamente. Então, nós vivemos em uma condição de insustentabilidade ambiental, mas não é só ambiental, social também. Então, quando a gente fala em questões de ambiente, em questões da sociedade, a gente está falando nas nossas relações. A gente está falando, então, em questões muito próprias às questões religiosas, na qual nós estamos enquadrados aqui, né? No caso, a doutrina espírita. E a ACATU alerta que, a cada ano, a gente se transforma em consumidores mais vorazes, né? Então, a cada ano, mais de 70 milhões de pessoas entram no mercado global de consumo de massa. Isso quer dizer o quê? Que até 2030, este mercado deve crescer de 3,8 para 5,3 bilhões de pessoas. E se não houver uma conscientização no processo, nós vamos derrubar ainda mais os recursos naturais do nosso querido planeta. Então, chegou o momento, aliás, o momento já chegou há muito tempo, da gente tomar uma tomada de decisão das nossas ações com este querido planeta. E nós sabemos que estar aqui hoje, encarnado, neste momento, foi uma conquista muito grande. Embora a gente, muitas vezes, fale, sabe, esse mundo está horroroso, né? Preferia não estar vivendo nesse momento, aqui nesse mundo, isso é tudo balela, porque nós, enquanto espírito integral, nós queríamos muito estar aqui, e a oportunidade de estar aqui é uma oportunidade extremamente importante para o nosso processo evolutivo. Então, inconscientemente, nós somos agradecidos, sim, por estar vivendo, por ter essa possibilidade de viver. E mais ainda, hoje a gente está, né, diante, com vontade de aprender, inseridos em uma doutrina que consola, que nos ajuda a compreender exatamente qual é o nosso papel nesse momento, neste planeta. Então, é importante a gente
observar as nossas potencialidades de mudança, o quanto que eu posso mudar para melhor conservar a minha casa querida, aquela que me acolhe nessa encarnação. E com isso, a gente observa que não é só uma questão religiosa, é uma questão, na verdade, do planeta inteiro. Observar o quanto que a gente tem que preservá-lo. E aí existe uma agenda do desenvolvimento sustentável que ela tem 17 objetivos para serem atenados até 2030. Isso quer dizer o quê? Os países eles se comprometem a investir, por exemplo, para que haja a erradicação da pobreza, é o número 1, para que haja fome zero neste planeta, para que haja boa saúde e bem-estar, e assim sucessivamente. Então, existe uma vontade global para que o mundo seja um local melhor para se viver. Nós, seres humanos, estamos lá, né, no final do desenvolvimento da inteligência. Nós somos os seres inteligentes desse planeta. E nós somos os seres que degradam o planeta. Parece uma incoerência. Então, assim, quando a gente vê um animal qualquer devorando um outro animal, a gente fala assim, nossa, que ser irracional. Mas esse devorar o outro animal é uma questão de sobrevivência. Ele não está impedindo, ou ele não está fora da natureza aquela ação. Agora, quando o homem resolve, por seu livre arbítrio, consumir, por exemplo, uma quantidade muito grande de proteína animal, isso traz impactos para o planeta. Aí é diferente. Então, nós temos hoje a inteligência e o processo de escolha para saber como nos alimentarmos, como escolher o nosso alimento para melhor preservar o planeta. Olha como é diferente o processo quando a gente vê um leão devorar um animal que faz parte da sua cadeia alimentar, ou quando o homem resolve, né, inadvertidamente, consumir toda a proteína animal possível e não parando para pensar os impactos que essa proteína possam causar ao seu planeta. Percebem a diferença? Então, isso é uma questão importante para nós refletirmos, né? Um aspecto só dessa nossa relação. E isso a gente pensa em quê? Quando a gente começa a pensar nesse processo da nossa condução no planeta, que é a nossa casa, a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, a parte 3ª, que fala sobre as leis morais. É lá que nós encontramos todos os requisitos básicos para o nosso procedimento de como melhor agir na nossa condução com o nosso querido planeta. Só para relembrar, as leis morais. Então, nós temos a lei divina e natural, que, na verdade, né, esse primeiro item, o primeiro capítulo dessa parte 3ª, faz uma separação para a gente entender o que é essa lei divina, que é a lei de Deus, mas é a lei natural, a lei lógica que rege tudo que há nesse universo. E aí começa a falar a lei de adoração, que é a nossa conexão com a divindade, a lei do trabalho, a necessidade do homem de manter-se ocupado. Então, toda ocupação útil é trabalho. Então, essa é a questão. A lei de reprodução, que nós necessitamos de conduzir a nossa vida, né? A nossa vida ela tem que ser gerada e ela tem que ser renovada, isso faz parte do processo evolutivo. Conservação, aí a gente mais de perto começa a pensar nessas questões da sustentabilidade, né? Eu vou reproduzir, então eu sou responsável por aquele ser que vai estar neste planeta. Então, as questões morais que eu vou me colocar na responsabilidade de passar para aquele ser faz com que aquele ser melhor preserve o planeta. Então, eu já estou num processo sustentável do próprio planeta. Lei de conservação, nem pensar, né? A conservação da espécie, a conservação da natureza, a conservação dos minerais, a conservação da vida no nosso planeta depende das nossas ações.
A lei de destruição, ela tem que ser muito bem interpretada, porque o que a gente vê lá no Livro dos Espíritos? A lei de destruição nos fala da necessidade da destruição para preservação, para a modificação. Entretanto, tem alguns argumentos importantes que a gente vai falar daqui a pouquinho, que assim, a gente tem que parar para pensar nessa questão da lei de destruição. A lei de sociedade, que é a interação, né, dentre todos nós, é a questão de eu entender e saber o meu grau de responsabilidade para aquele meu amiguinho lá do outro lado da cidade ou do outro lado do planeta que não tem o que comer. Qual é o meu grau de responsabilidade nessa questão? Por exemplo, né? A interação é o amai-vos uns aos outros, né? A lei maior. A lei do progresso, a lei de igualdade e a última lei, na verdade, que na verdade rege todas as outras leis, né, de amor, caridade. Muito bem, agora num contexto assim um pouco didático, a gente poderia dizer que essas leis, a gente tem uma meta, né? Uma meta é você entender a lei divina e natural. A lei de adoração estaria ligada a uma questão da gratidão que nós temos pelo fato de ter a oportunidade da vida. A lei do trabalho, que seria o servir, a ação. A partir daí vai aumentando a nossa demanda, e essa demanda tem a ver o quê? Com as questões mesmo da reprodução, né? Daquilo que nós somos capazes de gerar a partir das nossas ações. O nosso meio ambiente, extremamente importante. A questão da economia, né? Tem a ver com a questão de conservação, mas também de destruição, porque eu vou interagir, se eu vou interagir, eu vou usar aquele recurso natural, então como que ele vai ser usado, as questões da sociedade, e aí a nossa necessidade, ela aumenta à medida que evoluímos, e é preciso respeitar aqueles que estão convivendo conosco. Então, se eu fizer um paralelo com o progresso, né, o progresso a qualquer custo, parece que não dá certo e a gente já está observando isso. Por isso, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? A questão de você encontrar a sua felicidade, e isso gera também uma nova meta. Então, na verdade, a gente tem, são questões, né, que partem das nossas ações entre nós, das nossas ações com o próximo, com o meio ambiente, com o ser social, nos conduz, na verdade, a compreender melhor essa lei moral. Então, o contexto da sustentabilidade, a gente poderia dizer que ela está envolvendo, né, várias leis morais, e a gente encontra pontualmente várias reflexões interessantes com relação a essa nossa condução para melhor interagir com o nosso planeta, pensando, na verdade, como diz Bezerra de Menezes, a nossa interdependência é total. Então, eu dependo das pedras, eu dependo do ambiente, eu dependo das pessoas, eu dependo da espiritualidade. Então, nós estamos completamente dependentes nesse processo da evolução. Então, as leis morais, de fato, representam o pano de fundo das nossas ações. E não é à toa que Kardec, ele nos diz, na pergunta de número 716, num comentário, ele fala: o homem é insaciável. Então, por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Olha como é que isso é interessante. Então, por meio da organização que a natureza nos oferece, que a divindade, né, que a lei natural nos oferece, nós sabemos o limite. Nós temos, através da nossa consciência, do nosso livre-arbítrio, a possibilidade de definir exatamente quais são as nossas reais necessidades. Mas aí ele alerta, porém, os vícios que lhe alteram a constituição e lhe criaram necessidades que, na verdade, não são reais. Então, a nossa imperfeição é que nos faz ser hoje um ser que não promova a sustentabilidade. Então, isso é claro. É o desejo de ter mais, é a falta de respeito com o outro,
que faz com que as nossas ações elas sejam ações que não traduzam a necessidade da sustentabilidade. Isso é uma coisa importante para a gente pensar, né? Como que eu posso construir, então, esse limite de entender o meu limite das necessidades reais. Com relação à destruição, que eu comentei antes, né? A gente sabe que toda destruição é necessária. Entretanto, os espíritos nos alertam, na pergunta de número 729, que toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Então, atrasa o desenvolvimento do princípio inteligente. Então, quando a gente vê essa imagem desse lixo, né, então, é uma destruição antecipada. Quando a gente vê, por exemplo, esse acidente horroroso em Petrópolis, a gente vê como que, não estou de maneira nenhuma dizendo que as pessoas que moram naqueles locais perigosos são os culpados, os únicos culpados pelo desfecho que se deu à situação que vivem hoje. Mas é um conjunto de, na verdade, decisões individuais e governamentais que levam as pessoas a passar por situações que estão passando nesse momento. E isso é muito sério. É muito sério a gente fechar os olhos e ver essas coisas acontecendo. Né? Aí vocês me perguntam, mas o que eu posso fazer individualmente com relação a isso? Né? Eu hoje, né, agora eu digo eu pessoalmente, Lúcia, tenho a escolha de não morar em um local perigoso com relação às questões climáticas. Mas a gente não sabe, cada uma daquelas pessoas, se elas tiveram ou não condição de escolha para lá morarem. Às vezes não tiveram. E por que não tiveram? Por questões sociais mais complicadas. E essas questões sociais mais complicadas, elas dependem individualmente de cada um de nós e dependem socialmente daqueles que são os governantes. Isso é um fato. E não só os governantes de hoje, os governantes de ontem, de anteontem, do passado, do passado, do passado. Se a gente for a Petrópolis há muitos anos atrás, não existia moradia naqueles locais. Houve a necessidade da moradia, houve uma expansão demográfica na cidade, que levou àquela situação. Então, para mim, essa situação cabe muito nessa fala dos espíritos, que diz que a destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente, porque ali as pessoas estão criando situações complexas, estão criando ressentimentos, estão criando desilusões que podem levar a vida individual de cada um que está passando aquela experiência a um patamar muito sério. É lógico que as pessoas podem passar por aquilo ali, né, compreender-se e talvez ser uma possibilidade de redenção ou uma possibilidade de compreensão maior. Cada um tem uma história, mas, na verdade, são situações que poderiam ter sido evitadas. É isso que é importante a gente saber. Não cabe aqui, né, nessa situação de Petrópolis, a gente falar assim, era uma necessidade que aquilo ali acontecesse para aquela população. Digamos, né? Quer dizer, é lógico que, por outro lado, a gente sabe que os desafios acontecem onde eles têm que acontecer, mas eles poderiam ter sido evitados por ações diferentes, individuais, sociais e em grupo. Por outro lado, os espíritos também nos avisam que essa necessidade de destruição ela vai enfraquecendo no homem à medida que o espírito vai sobrepujando a matéria. Então, à medida que a gente vai nos compreendendo melhor, essas decisões elas vão sendo tomadas de forma diferentes. Né? Então, é um desejo muito grande que tristezas como essa não aconteçam no nosso entorno. A gente está falando de Petrópolis, mas a gente teve também experiências traumáticas aqui no município de Alegre, e em outros momentos aqui mesmo na Grande Vitória. Então, essas questões assim dos impactos da chuva, né, dado, na verdade, os descuidos individuais e governamentais,
causam desafios muito grandes para a população. E isso, na verdade, ele esbarra nessa questão da sustentabilidade, porque são ações pequenas, né? Ações pequenininhas que, às vezes, cada um de nós deixa de tomar e essas ações acabam levando a uma situação bem complicada em algum local da nossa comunidade. E é assim, corroborando, na verdade, essa questão, né, de destruição, lá na Gênese, a gente recolhe esse texto aqui, que diz assim: até que a humanidade se haja avantajado suficientemente em perfeição, as maiores perturbações ainda serão causadas pelo homem, mais do que pela natureza, isto é, serão antes morais e sociais do que físicas. Então, na verdade, esses exemplos que a gente colocou aqui são, na verdade, consequências das ações morais e consequências das ações sociais, que acabam ocasionando, teoricamente, né, perturbações da natureza, o que a gente, na verdade, sabe que não é bem assim. Então, é importante. E olha que a Gênesis foi escrita, né, há muito tempo atrás, mas nunca esse pensamento foi tão recente, né, como a gente pode ver. E uma outra questão muito importante, né, que a gente vivencia hoje na humanidade é a questão da fome, né? Então, as Nações Unidas alertam que a fome ameaça mais de 41 milhões de pessoas no mundo nos dias atuais. Isso é muita gente. Então, quando a gente pensa como pensar que a gente está passando para um mundo de regeneração, onde tantas pessoas estão passando fome. E dados também dizem que, mesmo que a humanidade esteja gastando, né, 1,74 planetas ou recursos naturais do planeta por ano, ainda assim, nos dias atuais, o alimento produzido ele seria suficiente para alimentar a humanidade inteira. E, no entanto, tem 41 milhões de pessoas passando fome no mundo, ameaçando, né? Isso é demais, né? Aonde está a solidariedade? Aonde está a fraternidade? Então, é um alerta para nós entendermos o quanto ainda temos que caminhar para construir, de fato, esse mundo de regeneração. E um apontamento lá no Livro dos Espíritos nos diz que Kardec pergunta especificamente: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E os Espíritos respondem: não. Isso é óbvio, né, gente? É a obra do homem e não de Deus. Então, Kardec ainda enfatiza: algum dia essa desigualdade desaparecerá? E eles respondem: eternas somente as leis de Deus o são. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então, vejam bem, mais uma vez a gente chega, né, nas duas chagas do nosso processo evolutivo, que é o egoísmo e o orgulho. Então, quando a gente volta aqui e observa, né, 41 milhões de pessoas passando fome no mundo, e a gente percebe o quanto ainda teremos que caminhar. E, de alguma forma, todos nós somos responsáveis por essas pessoas que não têm condições dignas de sobrevivência. Por isso que o primeiro objetivo do desenvolvimento sustentável é acabar com a pobreza. A pobreza deve existir, não é só falta de alimento, é a pessoa ter condições dignas de sobrevivência, casa, água, luz, né? Que ela tenha condição de sobreviver. Isso é a pobreza, né? Infinita. Outra questão importante que para mim também resume muito, né, as nossas ações na construção do desenvolvimento sustentável é a nossa relação com os animais. E eu não estou falando aqui só na questão dos animais serem seres, né, alguns animais serem nosso alimento. Isso, para mim, é um processo natural, né? A gente necessita da proteína. Hoje, nós temos majoritariamente o consumo da proteína animal, mas já não existe mais solução para o mundo no seu processo alimentício
que isso vai se perdurar para todo sempre. Então, a gente tem que entender que, como para o animal irracional é muito natural, né, que muitos deles consomem somente proteína animal, hoje, nós, com a nossa inteligência, temos a possibilidade de escolha. E escolher significa, muitas vezes, nós compreendermos o nosso papel para aqueles animais. E aí, lembrando que essa mensagem muito interessante do Leon Denis, que nos coloca no processo, que nos, de alguma forma, faz a nós relembrar quem fomos, quem somos e quem seremos. Então, ele diz assim, na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Então, com isso, para mim, nesse contexto que estamos falando, quer dizer que nós somos um continuar, é um processo. Então, eles não são outros seres, digamos assim, nessa questão da inteligência, ou do princípio inteligente. É o princípio inteligente que habitou lá, habita aqui em nós. Agora, muito mais consciente, obviamente. E essa frase, ela se fez muito presente em mim, quando eu escutei esse repórter, André Trigueiro, falando sobre essa questão, a distância da bagagem espiritual que nos separa dos animais é a mesma que nos separa dos espíritos de luz. Olha como é que isso é profundo, gente. Então, quando eu imagino assim, espírito de luz, né? Estou imaginando alguém que é perfeito, espiritualmente falando, né? Evoluído. E os animais, eles estão ali no processo de terem o seu princípio inteligente. Então, fazendo uma metáfora, né, dessa relação, para eles, nós somos como se fôssemos espíritos de luz. Então, aquilo que você sente perante, né, a grandeza de um espírito de luz é aquilo que inconscientemente um animal tem para com você, essa relação. Isso é grandioso. Então, quando a gente imagina, sim, né, nas questões alimentícias, nas questões dos cuidados, nas questões dos animais abandonados, nas questões dos animais, fazer experiências com os animais, tudo a nosso favor. E existem, né, infinitas para construir em nós essa possibilidade de que todos os seres, né, tudo aquilo que existe nesse planeta, ele tem que viver de maneira harmônica entre nós. Por isso mesmo, a gente recorre aqui na Gênese, quando nós encontramos no capítulo 18, a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos, a gente sabe disso. Agora, resta-lhes, né, resta a nós, um imenso progresso a realizar. E aí ele coloca essa tríade, né? O de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Isso vai nos assegurar o bem-estar moral. Então, a caridade, e aí Kardec, né, já nos conduziu. Fora da caridade não há salvação. Então, não há como nós construirmos em nós esse mundo de regeneração se não, de fato, compreendermos a caridade como ela deve ser praticada. Além disso, nós temos que ser fraternos e temos que ser solidários. Ser solidário, ser fraterno, não é simplesmente só ao outro ser humano, né? Voltando ao nosso assunto anterior. Então, na verdade, nós temos que ser seres integrais, viver conectados com todos aqueles que vivem, né, que coabitam neste planeta. Por exemplo, hoje existem mais gados do que humanos no planeta Terra. E, na verdade, eles existem porque nós assim queremos, que não é porque naturalmente eles existiriam. E eles são, na verdade, consumistas enormemente.
Então, não é a questão do prazer de comer a carne bovina, né, por exemplo, mas eles consomem muito. Há necessidade de ter um local para a sua alimentação, um pasto, e esse pasto, né, a existência do pasto quer dizer que houve necessidade de derrubar uma mata, né, uma floresta, para que isso acontecesse, a emissão de gás carbônico. Então, são recursos naturais importantíssimos. E o gado, né, só cresce, só cresce. Onde vai parar isso? Por quê? Porque individualmente nós temos a necessidade de consumir carne todos os dias. Percebem como essas relações são complicadas, né? Muito bem. Então, quando a gente pensa, né, o que é ser um consumidor consciente, né, qual é a definição? É consumir com o melhor impacto, consumir diferente, sem excessos ou desperdícios, para que haja o suficiente para todos, para sempre. Para todos, para sempre. O que significa esse para sempre? Significa que o mundo não vai acabar. Se por acaso o ser humano falhar completamente no seu processo de interação com o planeta, o que vai acontecer? A vida na Terra ela vai deixar de ser possível. O ano passado, na época do evento sobre o clima, a ONU lançou um vídeo que vocês devem ter assistido de um dinossauro que ele entrou lá, né, na sala mor lá da ONU e assustou todo mundo e fez uma fala onde, resumidamente, ele dizia: deixem de ser idiotas, né? Quando o mundo, né, se transformou, nós fomos extintos. Mas nós fomos extintos não foi porque a gente consumiu o planeta, foi por questões físicas. Mas agora vocês, com toda a inteligência, vão deixar-se ser extintos? Olha como é que é, né, a questão, né? É lógico que o dinossauro não fala, mas exatamente isso que aconteceu. Mas o importante dizer é que os dinossauros não foram extintos, mas o planeta não. O planeta se reinventou, né? Então, a humanidade foi possível depois dessa fase em que o planeta, na verdade, praticamente perdeu a possibilidade de vida, mas renasceu ali. Isso pode acontecer de novo, né? Só que a gente não quer isso, porque a gente quer continuar com a possibilidade de reencarnar neste planeta. É isso, essa é a grande questão. Nós queremos essa oportunidade. Isso nós só a teremos se a gente começar a mudar muita coisa no nosso processo de interação entre nós e com o nosso planeta, fisicamente falando e moralmente falando também, né? Então, quando existem algumas perguntas importantes sobre o consumo consciente. Então, mais uma vez, a Acatu, junto com um pool aí de empresas atinadas com isso, estabeleceram essas 6 perguntas do consumo consciente. Então, a história seria: por que comprar? Por que eu vou comprar aquele objeto? Ou o que comprar? Ok, eu tenho que comprar, mas exatamente o que eu vou comprar? O como comprar, né? Da onde vem? Como que será esse processo de compra? De quem comprar? Exatamente. E depois, como usar? Usou, está na hora de descartar? Como é que eu vou descartar? Às vezes, até o porquê tem a ver com o descartar. Então, essas perguntas elas estão altamente ligadas e elas conversam com ser um consumidor consciente. E isso é fácil, esse processo? Nem sempre. Mas se nós não começarmos a praticar, com certeza a gente não vai mudar a atitude. E, na verdade, a gente está aqui para quê? O planeta não é uma escola? O planeta não é um hospital? Né? Então, se é uma escola, eu estou aqui para aprender. Qual é o nosso grande objetivo? É aprender a ser melhor. Então, sim, é aprender a ser um consumidor mais consciente, nesse processo, né, do nosso próprio objetivo de reencarnar. Então, essas perguntas são
bastante importantes da gente refletir sobre qualquer coisa que você vai adquirir, né? São 6 perguntinhas que fazem parte do nosso processo de consumo. Agora, sim, para a gente pensar um pouquinho mais de uma forma prática, a própria Acatu, ela fala, olha, bateu vontade de comprar algo novo? Ok. Agora, pense sobre a real necessidade do produto antes de fazer uma nova compra. Se mantivermos o padrão de produção e consumo de hoje, em 2050, precisaremos de 3 planetas para suprir nossa demanda. E, obviamente, isso é impossível. Então, temos que mudar por uma questão de sobrevivência da espécie. Conversando com isso, vamos pensar numa coisa bem prática, né? Deixe de comprar um jeans. Por que deixar de comprar um jeans? Eu quero tanto ter uma calça nova, né? Agora, por que isso? Porque quando você pensa em comprar um jeans, vamos pensar no que foi gasto para produzir esse jeans. Então, uma calça jeans, né, para ela ser produzida, necessita, em média, 10.000 litros de água, uma única calça jeans. E essa quantidade é suficiente para quê? Porque a gente não tem muita noção, né? 10.000 litros de água. É para suprir o consumo residencial, que significa lavar louça, tomar banho, cozinhar, fazer tudo de uma pessoa por durante 3 meses. Olha isso. Uma única calça jeans. É demais. Quer dizer que eu nunca vou ter uma calça jeans? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que eu tenho que pensar nisso ao renovar a minha calça jeans. Por exemplo, eu posso pensar em, ao invés de comprar uma nova, adquirir uma usada. Por quê? Porque ela já está produzida, ela já foi utilizada por alguém. E isso vai falir as empresas? Não. As empresas elas vão se reinventar neste processo. Aí é que está. Eu vou escolher qual é o tipo de roupa que eu vou comprar. Então, na hora que eu for comprar, eu vou imaginar o quanto de consumo natural que aquela roupa gastou para ela chegar na minha mão. Então, a gente tem uma informação sobre a calça jeans. Ou, por exemplo, a questão de consumo de alimento. A gente falou lá nas questões do gado e tal, mas às vezes você comer menos carne vermelha influencia na questão de água. Porque quando a gente chega lá 1 quilo de carne na nossa casa, ele gastou 15.000 litros de água para ser consumido. De onde vem esse 15.000 litros de água? É o gado que necessita de alimentação, a forma de empacotar, de ter a carne chegar até a sua casa, né? Enquanto que 1 quilo de frango é 4.300 litros. Olha a diferença. Percebe? Então, não é que eu vou deixar de comer a carne, mas eu posso comer menos carne para o quê? Ser mais sustentável a minha alimentação, né? E é a mesma coisa com relação às vezes a gente faz, né, um churrasco lá, e aí você tem a opção, né, de carne bovina e frango. Então, se por acaso você vai fazer um churrasco, né, isso também é um dado da Acatu que eu peguei, né? Se um grupo de 30 amigos substituir, não é tudo, gente, é pouco mais da metade da carne bovina do churrasco do mês por frango, e isso, em 1 ano, será evitado o consumo de água suficiente para suprir a necessidade de uma família por 7 anos. Quando a gente lê isso, impacta muito, porque um churrasquinho de asinha de frango é muito gostoso também, né? Não precisa ser só a picanha. Percebe as diferenças, né? Coisas que a gente pode pensar. E aí, existe também uma coisa assim, bem interessante, que é o que a gente chama a anatomia da nossa ação. Isso é uma coisa bastante recente, que a ONU, juntamente com várias entidades, gerou essa questão de como a gente pode melhor
interagir com o nosso planeta em questões de alimento, de bens materiais, de movimento, de dinheiro e de diversão. Aí a gente pensa, poxa, será que não está faltando aí uma questão assim mais ligada a, por exemplo, a nossa fé, né? A anatomia da nossa ação? Mas eu refleti bastante sobre isso, mas no meu ponto de vista, essa questão da sua ligação com o divino, ela está em cada um desses itens, né? Ela está na nossa questão da alimentação, na questão dos bens materiais, no nosso movimento, na questão do dinheiro, na questão da diversão, porque isso é a nossa ligação com o divino. Então, é como você interage no seu universo de interação, né, diante da sua vida, daquilo que você faz. Então, por isso mesmo, né, essa questão da nossa anatomia, não vai ter tempo da gente falar sobre cada um deles, mas se vocês forem lá no site da Acatu, procura, grava esse nome e dá uma pesquisada lá, que você vai ver assim, muitas relações interessantes que a gente pode construir sobre cada um desses itens. Vou passar um pouquinho aqui. E eu só gostaria de, já encaminhando para a nossa finalização, quando a gente falou lá, né, na fraternidade, na solidariedade, Kardec coloca um pouquinho mais à frente que a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Então, é ela, na verdade, que vai nos levar de uma maneira mais profunda, né, a interagir com todo o nosso universo moral, material, né? Agora, ele alerta que não há fraternidade real, sólida e efetiva se não assente em base inabalável, e essa base é a fé. Imagina, né? Fraternidade é fé. E aí, no contexto aqui, eu dei uma cortadinha, mas ele fala que não é essa fé morta, mas é uma fé baseada nos princípios fundamentais, que seriam Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido e a perpetuidade das relações entre os seres. Olha que coisa interessante. Então, na verdade, a nossa ligação, né, com a divindade, a nossa definição enquanto espírito imortal, o nosso processo evolutivo, né, o progresso individual que será indefinido e, principalmente, a nossa perpetuidade das relações entre nós. Então, é nesse processo que a gente vai construir a melhor maneira de interagir entre si e com a divindade. E, para isso, a gente tem que ter um planeta para construir esse futuro. Só tem um jeito de ter um planeta, que é cuidando do planeta, né? Então, por isso mesmo, eu costumo dizer que o planeta, né, a sustentabilidade, o seu futuro está nas nossas mãos. Não é uma grande ação, mas é uma pequena ação. É a forma de eu descartar o meu lixo, é a escolha daquilo que eu vou comprar, daquilo que eu vou comer, daquilo que eu vou vestir e daquilo que eu vou interagir. A psicosfera minha perante aqueles que convivem comigo é que, na verdade, garantem a possibilidade da gente ter um futuro maravilhoso, né? Que possamos nós construir esse futuro e que sejamos felizes. Alguém acredita em nós. Esse alguém é Jesus, tá? Ele acredita prontamente que nós somos capazes. E a gente é. Basta a gente, cada dia, construir um pouquinho. Muito obrigada pela oportunidade neste momento. Lúcia, obrigada aí por nos atender, né? Em cima da hora aí para trazer essas boas reflexões para nós, né? E do nosso dever com o nosso planeta, que é a nossa casa. Lembrando que nós vamos voltar muitas vezes aqui ainda. Ou seja, o que a gente fizer agora é reflexo para o que vai vir depois para nós, né? Então, vamos começar agora, que dá tempo ainda, né? Obrigado mais uma vez.
E aí a gente vai aproveitar um pouquinho mais aí do seu tempinho para você nos conduzir à prece de encerramento da reflexão. Alberto? Oi, Darlan. Por gentileza, Lúcia, envolve lá aquela situação da Europa, tá? Meio preocupante. Obrigado. Verdade, com certeza. Verdade, Darlan, bem lembrado. Então, vamos mais uma vez, né, nos conectarmos com a divindade, agradecendo a possibilidade desse encontro de almas, de conversarmos um pouco mais sobre questões tão importantes que envolvem todo o nosso planeta. Planeta que é a nossa casa, planeta que, neste momento, passa por tantos desafios, sejam as situações pandêmicas, sejam as situações mais próximas das chuvas em Petrópolis, e sejam os conflitos, como aquele que hoje vive o leste europeu e a Rússia. Que possamos, Senhor, amigos espirituais, envolver a cada um daqueles governantes para que possam chegar na melhor forma de tratar o problema, respeitando a humanidade, respeitando aqueles que passam por necessidades enormes. Como é importante a existência da paz, a paz de espírito, a paz entre as nações, para que possamos, da melhor maneira possível, chegar em 2030, que já está tão próximo, com ações importantes nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que acolhe muito bem a soberania de cada nação, que possamos, Senhor, levar o melhor de nós em fluidos e energias, aqueles queridos amigos, irmãos, que necessitam de tanta paz. Muito obrigada, amigos espirituais, obrigada, Jesus, nosso mestre, por ser nosso guia e modelo, por nos dizer de forma tão singela e amorosa: vós sois deuses, e sejamos deuses capazes de compreender. Estejamos em paz, agora e sempre, que assim seja. Obrigado, Lúcia. Eu vou compartilhar com vocês aqui, gente. Roberto, Grinaldo, eu poderia só trazer aqui uma contribuição muito rápida para essa. Sim, Grinaldo, à vontade. Pode. Só para poder lembrar aqui, assim, dos dados que saiu sobre a concentração de riqueza, os 10% mais ricos no Brasil, esse é dado de 2001, possuem 80% do patrimônio privado do país. A concentração de capital é ainda maior na faixa ultra-rico, 1% mais abastado da população, que possui, em 2021, praticamente a metade, 48,9% da riqueza nacional. Então, assim, uma das questões importantes que se tem, né, da sustentabilidade do planeta também é essa concentração de renda, onde a gente observa que os grandes latifúndios, o plantio ele não é dirigido para a alimentação da população, mas ele é dirigido para aquilo que vai dar lucro para aquelas pessoas individualmente. A maior parte dos alimentos que a gente, população, consome, ele vem das pequenas propriedades. Obrigado, tá? Muito bem lembrado. É fantástico isso, porque isso é uma coisa até que eu incluía nessa minha fala há algum tempo, que eu até botava uma botinha assim, um sapato rico e um sapato muito pobre, que é isso mesmo, né? Pouquíssimo % da população, isso se expande mundialmente, retém a maior parte da riqueza, né? Então, enquanto houver essa desigualdade, a gente não vai chegar nesse mundo de regeneração também, não há como, né? Então, a gente ainda tem que caminhar muito, muito, muito. E a opção, né, da gente comprar dos pequenos produtores tem essa vantagem de realmente alavancar essa economia, né? E esse grande produtor
ele de alguma forma vai ter que se resolver aí no futuro. Eu não vejo outra saída para a gente chegar no mundo de regeneração. Muito bem falado. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Lúcia. Então, gente, diante do que vocês acabaram de falar, eu tenho duas notícias para vocês. Uma notícia é que, infelizmente, no próximo domingo, nós não vamos ter a nossa reunião doutrinária, mas teremos o CIEG. E no CIEG, a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais sobre o que a gente falou aqui hoje, que, de certa forma, né, Lúcia, o conteúdo tem bastante a ver. Então, nesse feriado, deixa eu compartilhar, mostrar para vocês aqui, nos dias 26, 27, 28 e 1º de março, que é o sábado, domingo, segunda e terça, das 18 às 19h30, tá? A Lúcia, que está aqui conosco, o Zé Ricardo e a Juliana. A gente preparou um material aí que são chegados os tempos. É o título da nossa reflexão para este carnaval. Então, aqueles que estiverem por aqui, estiverem em casa, quiserem aproveitar esses breves minutos aí de reflexão, vai ser bastante produtivo, né? E vai ser uma boa oportunidade de nos vermos aí durante 4 dias nesse feriado, tá? Estão todos convidados. E aí vai ser um pouquinho mais cedo, né? De 18 às 19h30, inclusive no domingo, só para enfatizar, Exato. né? Inclusive no domingo, exatamente, tá? Aí no outro domingo, após o carnaval, a gente retorna com a nossa palestra, tá? Onde nós vamos ter o Vanderlei Soares de Aguiar, lá do Jerônimo Ribeiro, onde a palestra dele vai ser o Argueiro e a Trave, né? Que vai ser no dia 6 de março. Tá? A gente agradece aí a presença de todos, um ótimo domingo, uma ótima semana, e muita paz, bons pensamentos para os nossos irmãos lá da Rússia, da Ucrânia, né? Para que o Mestre Jesus possa inspirar os nossos líderes mundiais, para que a gente possa semear paz, né? Para que tenhamos paz no nosso mundo, que a gente está precisando de paz. Lúcia, que pena que acabou, passou muito rápido. O tema é tão bom que foi tão rápido, que pena. Verdade, né? Passa realmente. Obrigada, viu, Lúcia? Obrigada pela oportunidade. Obrigado pelo carinho, Lúcia. Tá bom, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa semana para todos. Boa noite. Fique com Deus. Amém.